E, e é isso. Qualquer coisa entra aí, beleza? Beleza, obrigado. Valeu. Aí, turma, boa noite a todos. E vamos lá, vamos continuar a nossa conversa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uma boa parte de vocês estava conosco ontem também, né? Na nossa aula sobre a máquina integrada, parte 2, certo? Então, vamos lá, vamos. Deixa eu colocar a minha apresentação de hoje aqui. Está. Só para testar aí com vocês, todo mundo está me ouvindo bem e está vendo bem o slide? E os OKs aí aqui no chat ou aqui na tela. Então tá, vamos lá. Vamos começar então a nossa brincadeira de hoje. Nossa aula de hoje chama-se Sinto Muito. Por quê? A aula tem esse nome. Porque hoje nós vamos falar sobre sensações, sobre os sentidos. Então, para que a gente fale sobre isso, nós temos que começar conversando sobre o que é o nosso sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso ele tem, na verdade, três funções predominantes, né? Uma delas é processar e armazenar as informações. O sistema nervoso também está por trás de todo o controle do funcionamento do seu corpo e também todas as reações voltadas ao comportamento. Então, tudo isso está relacionado com o nosso sistema nervoso. Então, vai desde, né, de funções que são totalmente involuntárias e essenciais para a nossa vida, até funções involuntárias que são reflexos, e todas as, logicamente, toda e qualquer função voluntária que você tenha. Bom, o sistema nervoso ele tem lá várias partes, nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas partes, mas precisamos entender que ele tem divisões. Então, uma delas é a parte central, que é a parte de controle. Então, quando nós falamos em controle, o que nós estamos falando? Do encéfalo, né? Então, toda a parte que está aqui no seu crânio e a medula espinhal. Então, isso é sistema nervoso central. E você tem o sistema nervoso periférico, que são os nervos e os gânglios, né? Então, toda aquela parte que deriva ali do seu encéfalo e da medula para todo o restante do corpo. E o sistema nervoso, ele também se divide de acordo com a função. Ele pode ser simpático ou parasimpático. Então, parasimpático está relacionado com tudo que é ação dentro do seu corpo. E o parasimpático está relacionado ao relaxamento ou ao retorno do corpo ao equilíbrio. Tá bom? Então, simpático, tudo que está relacionado ao sistema nervoso, que é uma ação, é sistema nervoso simpático. A outra parte, que é o parasimpático, é o que coordena todo o relaxamento do organismo. Beleza? Bom, outra coisa importante é entender o ato reflexo. Então, todo mundo que a gente fala em reflexo lembra lá daquele desenho animado em que o médico vai lá com o martelinho e bate no joelho, e aí o joelho, a perna manifesta ali o ato reflexo, né? Então, o ato reflexo, ele é rápido e involuntário, e ele não precisa do cérebro para acontecer. Então, apenas a medula já dá a resposta do seu corpo, tá bom? Bom,
O restante aqui, vocês viram que o slide tem aí um mapa mental para vocês darem uma estudada depois, com detalhes aí, palavras-chave, principalmente, de cada parte. Mas aqui, essa parte de baixo, que tem parte por parte, nós vamos dar uma olhada agora em slide por slide, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, nessa imagem que nós temos a célula do nosso sistema nervoso. Então, as células do nosso sistema nervoso têm um nome especial, que é neurônio. Então, neurônio. Então, lembra sempre de nervo, neurônio, neuro, né? Então, o neurônio é o nome da célula que compõe o sistema nervoso. Então, é o que compõe o cérebro, a medula e todos os nervos. E ele tem 3 partes principais. Então, olha aqui, ó. A primeira parte principal é o corpo celular. Então, o corpo celular é essa parte aqui principal, centralizada aqui. Ela parece com uma célula comum. Então, é ali que você vai ter o núcleo da sua célula e vai ter todas as organelas. Então, tá aqui. Então, todo o controle da célula acontece no corpo celular do neurônio. Aí você tem aqui, ó, essas ramificações que saem ali do corpo celular, que são chamados dendritos. Então, esses dendritos são as estruturas que recebem o impulso nervoso. Então, todo tipo de impulso que passa pelo neurônio é como se fosse um impulso elétrico e ele vai passar ali ele vai entrar pelo dendrito. E, assim como ele entra pelo dendrito, ele vai sair através do axônio, que é essa estruturona aqui que parece uma cauda. Então, isso aqui chama-se axônio e é para onde o impulso vai sair e passar para a célula seguinte. Então, olha só esse ponto importante aqui, ó. Viram que o neurônio, ele está aqui, e o impulso nervoso entra pelo dendrito e sai pelo axônio. Em todos os neurônios vai ser igual. Então, o impulso, ele é unidirecional. Então, não tem impulso na contramão. Ele vem sempre entrando pelo dendrito e saindo pelo axônio. Pedro levantou a mão aí. Pode perguntar, Pedro. Diga. A primeira pergunta que eu ia ter é: a gente vai ver todos eles, todos aqueles tópicos? A maioria. A maioria. Vamos ver, sim. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo. Bom, mas você vai fazendo umas anotações. Nos slides, como essa parte ela é mais complexa, essa parte ela é mais complexa, né? Um pouco mais complicada. Então, eu trouxe slides que tem ali algumas partes escritas que vão ajudar na memorização aí. Mas vai fazendo algumas anotações. No dia da prova eu não vou lembrar de tudo. Eu queria... A pergunta, então, o neurônio manda... Eu não entendi o neurônio. Então, vamos lá. Ó, o neurônio, então, o seu sistema nervoso, ele é composto pelos nervos, pelo cérebro, pela medula, então, toda a parte do sistema nervoso. Só que esses tecidos, eles são compostos por células, como todos os outros tecidos. O tecido nervoso, a célula chama neurônio, tá? E o neurônio, ele tem esse formato estranho aqui mesmo. Parece um alien, né? Ó, aqui. E ele vai conduzir impulso nervoso. Então, vai passar por ele, por esse neurônio, o impulso como se fosse um impulso elétrico. E ele vai sempre entrar por essa parte aqui, que são os dendritos, vai passar por todo o neurônio e vai sair aqui, ó, por essa cauda, pelo axônio. E dessas derivações aqui que estão aqui, ó, ele vai passar esse impulso para onde? Para o dendrito do neurônio seguinte, que vai passar para o dendrito do neurônio seguinte, e por aí vai. Tá bom? Então, sempre o impulso nervoso, ele entra pelo dendrito e sai aqui pelo axônio. Tudo certo? E aí, tá tranquilo? Bom, você tem aqui, quando você olha o neurônio aqui, você vê que tem uma estrutura verde aqui, que parece uma capinha, né? Essa capinha chama-se bainha de mielina. Bainha de mielina. E ela tem duas funções.
primeira proteção, é como se fosse uma capa mesmo, para proteger ali o axônio, né? Essa cauda do neurônio. E a outra parte é para dar isolamento elétrico, para que o impulso passe com maior eficiência. Então, para você fazer uma comparação e entender bem essa parte do neurônio, compara isso com um fio elétrico. Tá? O fio elétrico, ele não é encapado? Sim ou não? Sim, né? Então, por que o fio elétrico ele é encapado? Para duas coisas, para proteger o próprio fio, ele não romper fácil, então você tem aquela proteção, e ele também isola a corrente elétrica para que a corrente elétrica passe com mais eficiência, não tenha fugas de corrente. Então, é por isso que você tem o encapamento de qualquer fio elétrico, né? E o neurônio, a bainha de mielina, funciona dentro do mesmo princípio. Você tem ali uma bainha feita ali com determinadas substâncias, diversas proteínas, e o que acontece? Você, com isso, você tem o isolamento elétrico, então o impulso passa com mais eficiência, sem escapar, e o próprio, aqui o axônio também fica protegido fisicamente, beleza? Bom, tem uma coisa importante, isso aqui tem que lembrar, porque é uma das coisas mais pedidas aí quando se fala nas questões de sistema nervoso e transmissão de impulso pelos neurônios. O neurônio, aqui, ó, essa parte aqui, ó, essas derivações aqui, elas vão passar o impulso elétrico para o dendrito do neurônio seguinte. Só que ele nunca encosta, ele fica um pouquinho distante um do outro e o impulso elétrico passa através de neurotransmissores, substâncias neurotransmissoras. Esse espaço, essa região em que ocorre essa transmissão do impulso elétrico é chamada de sinapse, tá? Vou escrever aqui no chat para vocês, ó. Sinapse. Beleza? Pegaram aí? Então, a sinapse é a região ali em que ocorre a transferência do impulso nervoso de um neurônio para o outro. Tranquilo? Vamos em frente. Bom, vamos entender aqui essa imagem seguinte, né? Então, a imagem seguinte, ela mostra aqui o nosso encéfalo, tá? O encéfalo. Então, o encéfalo, o que que é? É toda essa região aqui, ó. Tudo isso que está no desenho aqui. Não só a parte colorida, mas toda essa parte. Então, isso aqui é o nosso encéfalo. Onde é que está o encéfalo? Está na nossa caixa craniana, né? Então, está aqui dentro da nossa cabeça, né? Então, essa região toda, ela tem uma alta demanda de oxigênio. Então, você precisa de muito oxigênio para que ela funcione. E ele é o centro de coordenação de todo o seu corpo. E o que acontece? Se você tiver ali qualquer falta de oxigênio por um curto período de tempo, você tem a morte daquelas células. Por isso que o cérebro ele é tão frágil. Com relação a isso, faltou oxigenação, aquela parte ali daquele tecido morre. Bom, as cores que estão aqui são as divisões chamadas de lobos, né, que nós temos no nosso cérebro. E o cérebro também, ele tem ali dois hemisférios, do lado esquerdo e o do lado direito, né? Então, apesar dele ter duas partes ali, direito e esquerdo, essas partes não são soltas, elas são grudadas, unidas, né, por um negócio que chama, uma estrutura chamada corpo caloso, tá? Então, ela une os dois hemisférios aqui. Aí, o que cada uma dessas áreas faz? Então, tá aqui, ó. Aqui na imagem, ó. O frontal, né, que tá aqui, ó, na parte da frente aqui da nossa cabeça, ele é a parte do cérebro que controla o movimento de todos os músculos esqueléticos. Então, todo tipo de movimento é a partir dali. Essa região também controla toda a parte de pensamento e de fala do nosso organismo. E também os nossos comportamentos e toda a parte sensorial relacionada ao olfato, aos cheiros.
Aí você tem essa outra parte aqui, o parietal. Parietal é a parte aqui que fica mais na parte superior do seu cérebro. Então, o parietal está relacionado com os botões gustativos, então você sente o paladar através dessa parte, e toda a parte sensorial da pele, dos músculos, tudo que está relacionado a tato está relacionado, está controlado ali naquela região. Você tem a parte temporal, que é a parte que está demonstrada em azul, e ela fica mais aqui nas laterais, né? Por isso que temporal tem que lembrar de têmpora, aqui nas partes laterais. Então, essa parte do cérebro, do telencéfalo, né? Telencéfalo é o sinônimo para cérebro, tá? O telencéfalo, ele controla toda a parte de audição e memória. E você tem na parte de trás aqui, que já quase chegando na nuca, né, na parte aqui de trás da caixa craniana, o lobo occipital, né, que tem todo o controle da visão. Né? Então, isso explica, por exemplo, uma coisa que é uma curiosidade, porque às vezes o cara ele tem uma lesão ali próximo da nuca, na parte de trás da cabeça, o cara fica cego. Por quê? Porque a parte do cérebro que controla a visão fica naquela região ali, tá? Tudo certo? Aí a questão é mais mesmo associar termos-chave, tá? Então, frontal ali, lembra de pensamento, pensamento, fala e movimento, parietal, com a parte sensorial, de tato e paladar, lembra da parte temporal ali com audição e memória, e equilíbrio também, né? E aquela parte mais de trás, né? Controle da visão, beleza? Então, vamos em frente. A outra parte, né? Então, você tem aqui mais partes do cérebro. Então, você tem a parte do diencéfalo. Então, diencéfalo é essa parte aqui onde você tem algumas glândulas, né? Então, a principal delas é o hipotálamo aqui, ó. Então, o hipotálamo, ele controla praticamente uma série enorme de processos no seu corpo e reações fisiológicas. Então, por exemplo, né, no caso das mulheres, é o hipotálamo que controla toda a parte de sinalização para que a hipófise produza todos os tipos de hormônios sexuais da mulher. Né? Então, tudo isso está controlado ali no hipotálamo. O hipotálamo é o centro de controle, só que aí ele dá a ordem para a hipófise é que vai produzir dar a ordem, né, para que seja produzido todos os hormônios ali relacionados, por exemplo, ao ciclo menstrual da mulher, tá? Outra parte importante ali é o cerebelo, né, que tá aqui, ó, essa região aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, aqui, ó, dá uma olhadinha aqui no meu cursor aqui, ó, essa parte, né, ó. O cerebelo está relacionado com todo tipo de função motora rotineira, inclusive a parte do equilíbrio do corpo. Né? E uma coisa chamada propriocepção. Quem saberia chutar aí, ou saberia me dizer mesmo, o que é a propriocepção? Professor, Pode falar. o que o diencéfalo faz mesmo? Oi? O diencéfalo, aqui, ó. Não O entendi. diencéfalo é essa parte central aqui, né, ó. E o Ela que fica faz? bem dentro, imagina que ele fica bem dentro de toda essa parte do encéfalo, mas lá bem centralizado. É uma parte não muito grande e ela controla todo tipo de processos e reações fisiológicas do seu corpo. Então, é o hipotálamo, por exemplo, que vai acionar muitas das glândulas que vão produzir substâncias no seu corpo para uma série de coisas. Né? Então, um exemplo disso, né, e o principal exemplo é o hipotálamo, que é a estrutura que vai controlar a hipófise. A hipófise é uma glândula no corpo que produz uma série de hormônios, inclusive, principalmente, no caso das mulheres, né, todo o controle do ciclo menstrual, tá? Beleza? Agora vamos lá. O cerebelo, nós estávamos falando sobre funções motoras rotineiras e o sentido da propriocepção.
Então, o que é propriocepção? Propriocepção é você perceber e sentir o seu próprio corpo. O que isso quer dizer? Por exemplo, vocês precisam olhar para a mão de vocês para perceber que a mão está ali? Ou não? Ou o pé? Vocês estão aí agora, talvez sentados numa cadeira, ou se estiver em pé aí com o celular, não sei como vocês estão, mas vocês estão sentindo os pés de vocês? Vocês precisam olhar para o pé para sentir que ele está ali? Não. Não, né? Não precisa. Então, esse sentido chama-se propriocepção. E ele, a parte do corpo que controla isso é o cerebelo. Tá? Então, essa parte faz com que você sinta ou perceba o seu próprio corpo, tá? E você tem essa outra parte aqui que está em amarelo, ó. Tá bem amarela aqui, ó, que é a parte que está ali na parte central do cérebro e que já liga aqui indo para a medula. A medula vai seguir aqui junto com a coluna, né? Então, você tem aqui, ó, essa parte do tronco cefálico é a ligação entre o cérebro e a medula. O que essa parte faz? Ela é dividida em três. Você tem o mesencéfalo, está relacionado com todo tipo de reflexo visual e auditivo, qualquer tipo de movimento dos olhos e da cabeça. Você tem o bulbo, está um pouquinho para baixo aqui, então ele controla as funções automáticas e o que é a função automática? Tudo que o seu corpo faz involuntariamente. Então, por exemplo, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, os movimentos, né, da sua digestão, que nós conversamos ontem, tudo isso, o bulbo ali é que controla. E você tem aqui a ponte, né, que, como o próprio nome disse, ela é uma ponte, ela faz uma retransmissão ali do cérebro ao cerebelo, né? Então, faz aqui a junção aqui da informação aqui dentro de todo o telencéfalo, beleza? Complicadinho essa parte, né? Um pouquinho complicado, mas eu procurei trazer aqui no slide para vocês palavras-chave para facilitar aí o entendimento, tá? Vamos lá. Agora vamos conversar sobre o principal ponto da nossa aula de hoje, que são os nossos sentidos. Quantos sentidos nós temos? E aí? Eu vou chutar que é 5. 5. Então vamos lá, vamos listar os 5 então. Visão, Audição, audição, olfato, olfato, visão, então já foi. Visão, audição e olfato, e os outros dois? ah, Paladar e e toque. isso, tato, né? Tato, né? É o toque, tá certo, né? Mas o nome é tato, né? Então, visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, vamos lá, vamos conversar sobre cada um deles. Vamos começar aqui com a visão, né? Então, a visão, o que é? A transformação da luz em imagem para nós, né? Então, como é que acontece a visão? Ó, a luz, ela entra pelo seu olho e vai incidir lá no final do globo ocular, numa camada que chama retina. E essa retina vai receber essa luz, transformá-la em sinais, impulsos nervosos, em sinal elétrico, que vão ser transmitidos por nervo óptico. O nervo óptico manda isso para o cérebro, a informação é processada, decodificada, e você tem uma imagem, né? Então, o seu olho ele tem várias aqui partes importantes, né? Mas vamos nos prender aqui em 3 partes aqui, ó, que estão aqui no olho da imagem aqui, ó. A pupila, a esclerótica e a íris, né? A pupila é a bolinha preta do seu olho, né? Então, na verdade, ela é um orifício, né, no qual a luz passa. Então, por isso que a pupila ela vai mudando de acordo com a luminosidade. Se você está num ambiente com maior luminosidade, a pupila contrai, né? Ela fica com abertura menor, né? Quem promove essa abertura e fechamento é a íris. A íris é essa parte do olho que tem a cor do olho, né?
Então, é essa parte que abre e fecha, então a pupila fica, não é que ela fica menor, ela fica mais fechada ou mais aberta, tá? Então, se você tem um ambiente com muita luminosidade, a pupila fica mais fechada, então você tem ali só a bolinha pequenininha. Se você tem ali um ambiente mais escuro, ela precisa dilatar para conseguir captar mais luz. No ser humano, você percebe isso, mas não tão bem, né? Porque é sempre tudo circular. Mas quando você pega um animal, por exemplo, que seja um felino, você consegue perceber muito bem essa diferença. O gato, durante o dia, ali com toda a luminosidade, só tem um risquinho da pupila ali, né? Bem pouquinho aberto. E à noite ele fica com a bolinha completa, né? Bem grande, né? Por quê? Porque ele precisa captar muita luz ali para processar a imagem. E você tem a esclerótica, que está aqui. Esclerótica é a parte branca do seu globo ocular, né? Parte branca. Bom, outra coisa aqui, duas coisas que são importantes dentro também do olho, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, é a córnea. Então, a córnea é a camada mais superior, a camada mais externa do seu olho. Ela é incolor e ela está por cima da íris e por cima da pupila, né? Então, você olha, assim, você vê lá a bolinha preta e o negócio com a cor do olho, só que a córnea está por cima de tudo isso e ela é incolor. E por dentro, você tem o cristalino. O cristalino que está aqui, ó, é como se ele fosse uma lente. Vocês viram aqui, ó, na imagem do slide, ó, a luz ela entra de um jeito, aí ela converge aqui, ó, para a retina. Por que converge? Porque ela passa aqui por uma lente. Essa lente natural, né, é o nosso cristalino. Ok? Então, vamos lá. Vamos entender agora uma curiosidade que eu trouxe para vocês aqui relacionada com a luz, né? Com essa questão de imagem e tudo mais, né? Com a visão. Por que a roupa dos cirurgiões são verdes ou azuis? Vocês saberiam me dizer? Não. Não. Você vai no hospital, você faz uma consulta com o médico, ele está com um guarda-pó branco. Só que quando ele vai te operar, ele vai estar usando ou uma roupa verde ou azul, né? Um verde ou um azul. Por quê? Porque o verde e o azul, no espectro das cores, ele é o oposto do vermelho. Então, durante uma cirurgia, o médico ele vai estar vendo o tempo todo muito sangue. E isso vai, de certa forma, cansando a retina, né? Ali os receptores de luz da retina, e ele vai perdendo sensibilidade na visão para as nuances mais claras. Por exemplo, os tons róseos. Então, para que isso não ocorra, eles usam uniformes azuis e verdes. Porque quando o médico olha para o uniforme azul, o uniforme verde, por ser uma cor oposta ao vermelho, aquilo recalibra a retina dele e aí ele volta a ter a visão mais precisa. Então, o cirurgião ele precisa ter a visão muito boa, porque ele precisa fazer quase todas as cirurgias, são operações de muita precisão, né? Então, por isso que a roupa deles é azul ou verde, tá? Isso tem a função ali técnica de ajudar a recalibrar a retina e melhorar a qualidade da visão. Aí, ó, o Vitor colocou, melhor de enxergar, né? Exatamente. A ideia é justamente essa, né? Então, quando ele olha para a superfície verde, aquilo recalibra a retina dele, ele consegue voltar a ver com bastante precisão ali os tons rosados, né? Tá? Que vão ser muito presentes ali nos tecidos do corpo, né? Durante uma cirurgia. Vamos entender aqui um pouquinho agora, olhando no outro slide aqui, a parte da visão normal e o míope, né? Então, o que acontece, ó? Na visão normal, a luz passa aqui, ó, e o cristalino, lembra que eu falei que o cristalino é a lente? Ele vai fazer com que a luz sofra uma conversão e vai incidir exatamente aqui, ó, no finalzinho do olho do globo ocular, onde está a retina e onde estão lá as células fotorreceptoras. Então, o cara que tem uma visão normal, é assim que ele vai receber a luz. Agora, o que acontece? O míope,
ele tem aqui, ó, é como se o olho dele fosse mais comprido. Então, quando passa pelo cristalino, ela converge de uma forma que a conversão ela ocorre aqui, ó, antes de chegar na retina. Então, como ela antes de chegar na retina, ela diverge, e por isso que o míope ele enxerga meio nebuloso. Tá? Já no caso do hipermetropia, acontece o efeito contrário. A imagem ela se forma, ela iria convergir, ó, a luz, num ponto para trás da retina. Então, as lentes que você usa nos óculos, nas lentes de contato, elas visam fazer o quê? Justamente quando a luz incide, ela faz uma correção, fazendo com que você volte a ter a conversão a imagem formada aqui no final do globo ocular, nos fotorreceptores da retina, tá? É assim que funciona aí a miopia. Agora vamos entender um pouquinho sobre audição. Audição. Então, para a gente entender a audição, precisamos perceber, entender um pouco como é que funciona o ouvido, né? Então, você tem toda a parte aqui externa. Então, essa parte aqui, até onde, por exemplo, você põe o cotonete ali, ó, essa parte é o ouvido externo, né? Só que o ouvido externo, ele chega aqui num determinado ponto que tem o tímpano. O tímpano é uma membrana, né? Então, a membrana que recebe ali a onda sonora, ela absorve essa onda sonora e transmite para 3 ossinhos que a gente tem ali no ouvido, que são praticamente, estão entre os ossos menores que o nosso corpo tem, né? Então, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Martelo, bigorna e estribo. São o nome dos 3 ossinhos que vão vibrar aqui, ó. O estribo, inclusive, é o menor osso do corpo humano. E ele vibra e vai transmitir aqui para as outras estruturas, né? Que tem aqui o labirinto e a cóclea e a tuba auditiva, e tudo isso vai transferir esse sinal, esse impulso nervoso para o nervo auditivo aqui, e vai transmitir para o cérebro. Então, você vê que tanto lá na visão quanto aqui na audição, o ponto ali final da estrutura, final não, né? Da estrutura de recepção, o que que é? O nervo auditivo, que é o canal que vai transmitir a informação, né, para o cérebro. De que forma? Indo lá de neurônio para neurônio, entrando pelo dendrito, saiu pelo axônio, entrou no dendrito do outro neurônio, saiu no outro axônio, e por aí vai, até chegar lá no cérebro, e você ter ali a formação de um som, né? Vamos entender agora, porque, inclusive aqui, ó, essa região aqui, ó, tem também, ó, uma parte que chama-se labirinto, que tem a ver tanto com a audição, quanto também com o equilíbrio, né? Por isso que o ouvido tem tudo a ver com a questão do equilíbrio, né? Porque as estruturas de equilíbrio, né, o labirinto, eles estão localizados ali, no mesmo lugar aonde você processa a parte no mesmo lugar onde você processa toda a parte de audição, você processa também a parte de equilíbrio. Um instantinho, pessoal, deixa eu só ligar a tomada aqui, que o meu notebook aqui tá acabando a carga. Pronto, já estamos carregando. Ok, vamos lá. Agora uma pergunta para vocês aqui, ó. Por que será que o ouvido fica tampado quando nós descemos a serra? O Vitor fez. Antes disso, tem uma pergunta, que o Vitor perguntou se tem forma de transplantar esse osso. Qual lá, o estribo e o. Não sei te responder, Vitor. Não sei te responder, não sei essa pergunta. Não sei se é uma estrutura tão pequena, não sei se é possível transplantar. Mas é uma boa pergunta. Vou pesquisar e vou trazer isso para a gente discutir na aula da semana que vem, né? Quando nós terminarmos esse assunto aqui da parte sensorial. Vou até anotar aqui, já anotei.
se os ossos do ouvido podem ser transplantados, né? Boa pergunta. Vamos lá. Agora a pergunta é, por que que o ouvido fica tampado quando nós descemos a serra? Quem teria um palpite aí de por que que acontece isso? Nenhuma ideia? Então vamos lá. Ó, vamos voltar no slide de trás aqui, ó. Bom, esse aqui, ó, é a parte da orelha externa, né? O ouvido externo. E aqui é o ouvido médio. E o que divide isso é o tímpano. O tímpano é uma, como eu falei para vocês, é uma membrana. Quando você desce a serra, o que que acontece? Você tem uma variação da pressão atmosférica. A pressão vai ficando maior à medida que você desce a serra, né? Ela vai ficando cada vez maior. Então, essa pressão, ela força o tímpano, e o tímpano, ele é como se ele ficasse um pouquinho mais para dentro, temporariamente. E até ele voltar ao normal, leva um tempinho, né? Esse tempinho aí, para ele equalizar essa pressão, é que causa esse efeito aí do ouvido ficar tampado, zunindo ali, quando você está descendo a serra, tá? Então, por causa da diferença da pressão atmosférica, pressionando ali o tímpano. Então, você tem uma diferença de pressão entre a orelha externa e o ouvido externo e o ouvido médio, e isso faz com que você tenha esse efeito aí do ouvido ficar tampado, tá? Outra pergunta que tem aqui, que eu trouxe para vocês, é quais são os limites de ruído no trabalho, né? A legislação brasileira fala em 85 decibéis. Você pode trabalhar num ambiente com até 85 decibéis, né, que é a unidade de medição, né, de onda de pressão sonora, de onda sonora, né? Então, é 85 decibéis. É lógico, né? Tem muitas funções em que ultrapassa esse limite, uma pancada, né? Então, tem até algumas imagens aqui que mostram isso. E aí, o que as pessoas usam? As pessoas usam protetores, né? Os chamados EPIs, nos equipamentos de proteção individual. Então, você tem desde o protetor concha, como esse que está aqui, ó, a moça está usando aqui na imagem, como esse outro aqui, ó, que é o protetorzinho auricular que se fixa na cavidade ali do ouvido, tá? Então, são usados aí para proteção. Bom, não vai dar tempo da gente falar dos outros sentidos hoje, mas já vou dar um spoiler aqui sobre a aula que vem. Na aula que vem, nós vamos abrir a aula falando sobre o sentido do olfato, que é o terceiro sentido. E aí, na aula que vem, nós vamos continuar, né, falando também sobre paladar e sobre tato. Aqui, sobre audição e visão, alguma dúvida, pessoal? Como é que tá? Pedro, tudo em ordem? Deu pra entender o que cada um faz. Eu só não vou lembrar dos nomes. Do que você não vai lembrar? Dos nomes de cada coisinha. Ah, dos nomes? Não, mas aí, ó, Ah. de vez em quando dá uma olhadinha, na hora que você for dar uma estudada, dá uma olhadinha nos slides, dá uma relembrada aí nas anotações, né, que você deve ter feito, e pensa sempre nessa parte tanto do lado do sistema nervoso, como nessa parte sensorial, sempre trabalhar com palavras-chave, tá? Isso é o que pega aí para você poder trabalhar isso para o estudo do vestibular, nesse caso. Vai em cima de palavra-chave. Vocês viram, usa ali no primeiro slide, vocês viram que eu coloquei um mapa mental que tem ali as partes do sistema nervoso. E eu coloquei palavras-chave. Eu escolhi um mapa mental que tinha palavras-chave. Então, usa essa estratégia das palavras-chave para você montar ali um glossário na sua cabeça, que isso ajuda pra caramba na memorização, beleza? Tá? Então tá bom. Então, vamos fechando aqui por hoje. E aí, na aula que vem, a gente tem mais, né? Peraí. Posso parar a gravação aqui, Dani? Posso. Pode sim.